Olá, esse é o quarto vídeo da nossa série de vídeos de redes neurais do básico ao avançado e hoje a gente vai entrar em uma parte mais avançada do nosso curso e vamos falar sobre funções não lineares. Até o momento temos falado sobre funções lineares, que pode ser separado somente por uma linha, como temos aqui. Essa linha consegue separar esses dados perfeitamente e o algoritmo consegue fazer previsões 100% corretas se tivermos dados desse modo. Mas agora vamos entrar numa área mais avançada. E se agora tivéssemos dados que se parecem com isso aqui, não conseguiríamos separar só com uma linha reta. Teríamos que construir um algoritmo que formaria uma linha que é não linear e seria capaz de separar os dados de uma forma mais avançada, que requeriria umas funções não tão simples quanto a gente vem usando. Isso é muito importante nas nossas redes neurais, porque todos os dados não vão ser perfeitos e serão possíveis separá-los com uma linha reta, como o que a gente estava fazendo anteriormente. Agora a gente vai começar a trabalhar com dados que se parecem mais com o que a gente teria na vida real. Anteriormente, a gente está usando uma função de step, que só decidiria se algo seria 0 ou 1, ou sim ou não. Então, se algo fosse separado com uma linha reta e a gente tivesse um x aqui, e o x fosse demandado como 0, 0 e as bolinhas como 1, 1, isso aqui estaria prevendo o x como 1. Aí iria comparar essa linha com a previsão que fez para o x e decidir, isso aqui está errado, então vamos mover um pouco essa linha para cá, mas a decisão era só no errado ou certo, sim ou não. Agora a gente vai introduzir uma função nova que agora vai ajudar a gente a fazer umas previsões contínuas na nossa rede neural. Então, como funciona isso? Vamos supor que o nosso problema se baseia em um formato de montanha. E o nosso objetivo está aqui embaixo. Nossa função perfeita está aqui embaixo. Só que a gente não sabe como que chegar lá. A gente tem que deduzir e formar uma função de erro, para decidir como ir para o lado certo dessa montanha. Então vamos supor que começamos aqui nessa montanha. Estamos parados aqui e temos que resolver se andamos para o lado de cá ou para o lado de cá. E como a gente vai ter que andar nessa montanha para chegar na nossa função perfeita que está aqui embaixo. Para fazer isso, vamos usar uma função que se chama uma função de erro e um conceito que se chama gradient descent. Gradient descent permite que a gente diferencie a função da nossa linha para tentar otimizar o nosso algoritmo para encontrar o valor mínimo, que seria o valor da base dessa montanha que a gente está procurando, que no caso seria a solução. Então, o que está acontecendo é que a cada passo que a gente toma do lado certo da nossa montanha até chegar no ponto perfeito, a nossa linha vai sofrer alterações baseadas em cada passo que a gente toma do gradient descent usando essa função de erro. E essa função de erro que ela está fazendo é comparando os valores que a gente previu com os valores que a gente teria que obter. Mas não vai comparar de um jeito de sim ou não, vai comparar de um jeito contínuo, usando probabilidades ao invés de usar o errado e certo. Para fazer essas previsões não lineares, ao invés de usar essa função de step que estávamos usando antes, que só preveria 1 e 0, agora vamos começar a usar essa função que se chama função de sigmoid. E lembre dela porque é uma função muito importante e vamos usar muito no futuro, porque essa função é bem usada na Machine Learning. Essa função agora permite que tenhamos números que não são números inteiros agora. Permite que temos probabilidades que definem o quão provável é de um valor ser associado com alguma previsão. Então, anteriormente, na nossa função de pesos e bias que tínhamos antes, usando a step, estávamos previndo números discretos ou números inteiros, que seriam números na área positiva e números na área negativa. E aí, dependendo se o número for negativo ou positivo, determinaríamos se esse número bate com a previsão que teríamos que fazer.
Agora não. Agora com essa função de sigmoid que tem esse formato, a gente vai estar convertendo todos os valores que teríamos obtido antes aqui, que seriam números inteiros de positivos, como se for 1, 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3, agora está tudo convertido para probabilidades que, se você colocar essas funções aqui dentro desse valor x do sigmoid, então o que acontece é que quando a gente executa o sigmoid, toda a função da nossa linha que foi decidida aqui é colocada no lugar desse valor de x exponenciada a e daí adiciona 1 sobre 1 e esse valor da nossa probabilidade é obtido. Aí a diferença agora é que anteriormente tínhamos os neurônios aqui que fariam as previsões e a previsão final era de 0 e 1. Mas agora os neurônios são interconectados e fazem as suas previsões com probabilidades que vão de 0 a 1. Então pode ser qualquer número entre 0 e 1. Então pode ser qualquer número de 0 a 1, como determina a nossa função do sigmoid. Essa função do sigmoid permite que o nosso neurônio obtenha números que vão de 0 a 1, que seriam números contínuos, não números inteiros, agora como que tinha no step function, que era somente 0 ou 1. E então, vamos supor que se tivéssemos um problema, como anteriormente tínhamos, de decidir se alguém vai entrar na faculdade ou não, antes era só decidido, essa pessoa vai ou não entrar na faculdade. Agora, a gente vai estar determinando a probabilidade de uma pessoa entrar na faculdade com um valor que vai de 0 a 1. Por se a função decidiu que essa pessoa tem 0,6 de entrar na faculdade, isso diz para nosso algoritmo que essa pessoa tem 60% de probabilidade de entrar na faculdade. Essa função que acabamos de falar sobre agora permite que possamos fazer previsões mais avançadas e que tenhamos mais classes também nas nossas previsões. Então, vamos supor que temos 3 classes, maçã, banana e coco. E a gente quer criar um algoritmo probabilístico que vai determinar se algo que está sendo mostrado por esse algoritmo é uma maçã, uma banana ou um coco. Então, vamos supor que estamos usando a mesma função de sempre, que essa função sempre vai ser usada, que é a função de pesos, o valor de entrada e a função de bias. Essa função vai calcular os valores, que seriam valores positivos ou negativos. Então, vamos supor que calculou o valor de 0 para maçã, um valor de 1 para banana e um valor de número 2 para o coco. Se a gente estivesse usando aquela função de step que usamos anteriormente, ele só iria decidir que todos aqui iriam ser 1. Então, seria uma previsão que não faria sentido nenhum, porque queremos determinar exatamente o que o algoritmo está pensando que é. Então, para fazer isso, usamos exponenciais novamente e usamos uma função que se chama softmax. Então, o que vai acontecer aqui é que colocaríamos a previsão sobre um exponencial e adicionamos todos os valores que foram previstos para as outras classes também e dividimos por o valor que foi previsto para aquela imagem sozinha. Então, o que foi previsto para maçã foi 0, o que foi previsto para banana foi 1 e o que foi previsto para o coco foi 2. E assim continua. O que foi previsto para a banana foi 1 e adicionamos novamente os valores das previsões para todas as outras classes. E assim para o coco também, tudo igual. E essa função de softmax pode ser expandida para quantas classes você quiser. Se fôssemos generalizar essa função, ela seria uma função, vamos supor, de zi, que i é o valor de tantos de classes, vamos supor que o valor i é 5, a gente teria 5 classes,
sobre todas as outras previsões, que aqui no caso seria E sobre Z1, E sobre Z2, até chegar no E sobre Z5 ou o tanto de Zs ou classes que tivermos. O que essa função está fazendo agora é exatamente o que estávamos conversando sobre antes. Está convertendo tudo que tínhamos em probabilidades. Se calcularmos esses valores que foram dados aqui, o algoritmo estaria prevendo que é uma maçã com a probabilidade de 9%, que é uma banana com a probabilidade de 24% e que é um coco com a probabilidade de 67%. Então, quando o algoritmo ver as probabilidades que recebeu, ele vai determinar que a previsão deve ser um coco. E isso permite que no futuro o nosso algoritmo seja mais expansível e conseguimos generalizar mais para fazer algoritmos com previsões melhores. Então é isso por hoje, falando sobre uma parte mais avançada sobre funções não lineares que serão muito usadas no futuro. Agora, na próxima aula, vamos falar mais sobre algumas outras funções e algumas outras técnicas que a gente adiciona no nosso algoritmo para obter previsões mais avançadas. E é isso aí por hoje, deixa um like aí no canal, se inscreva e até a próxima.